João, essa aqui, sai bonita aqui. Vou botar aqui assim. Ó, João, só um teste aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite! A gente está no Instagram do curso. Eu estou aqui na equipe da Enesca, que é encontro de estágios e empregos. E estou aqui com um relato do nosso amigo aqui, João Vitor Fernandes, egresso do curso Integrado de computação. TI Integrado de Computação. Então, ele vai fazer um breve relato e a gente está aqui aproveitando para fazer o registro no Instagram e depois coloca até no canal do curso. Então, eu agradeço a presença aqui do professor Andrei, professora Lanusa e dos alunos aqui, principalmente de matemática, né? Tem alguém de computação aqui? Olha lá. João, alguma palavra? Uma salva de palmas para ele, por favor. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite! Primeiro que eu tô feliz assim, de poder contribuir de alguma maneira. Acho que retornar um pouco da experiência para a comunidade de estudantes, que a gente continua como estudante, né? Sempre continuar como estudante mesmo, mas de retornar um pouco de experiência prática e dentro da área de TI, que é uma área que, sei lá, tem muito, cresce bastante, mas uma área que sempre está muito grande e tal, tem muito hype de informação nova toda hora, tem inteligência artificial, tem muita coisa, mas é legal você acompanhar uma trajetória desde o começo, mesmo se você sair do ensino técnico, ir para o mercado, ir para a vida real, porque apesar de a vida real que eu falo em termos de técnico só, né? Mas não que estudando seja vida real. Mas enfim, uma apresentação breve assim, não vai demorar muita coisa. Hoje eu trabalho como engenheiro de software no PicPay. Já tive passagens na carreira no Itaú também e no Bradesco, então eu gosto de instituição financeira. Então, assim, eu gosto de trabalhar com essa parte do banco, né? Deixa eu ver. Eu decidi colocar. Eu fui aluno aqui da instituição aqui de 2014 e 2018. Então, a turma já tem um tempinho, né? Já tem 6 anos por aí. Sei lá, 7 anos. E para começar, eu acho que é bom a gente definir alguns termos. Eu coloquei logo no começo aqui da apresentação definição de 2 termos para a TI, que é muito importante, mas que serve para outras áreas também, só que TI, esse termo pega bastante. Definição de front-end e back-end. Por que esse termo é importante? Porque se eu for falar do relato de carreira, eu vou demonstrar aqui como foi minha transição dentro da área e meu desenvolvimento dentro da área. Então, uma definição rápida aqui. Quando eu falar de front-end, durante o meu relato, eu vou estar falando da parte visível das aplicações que a gente usa diariamente, né, tipo no seu celular, no seu computador. Então, o front-end é a parte visível da aplicação. Então, se eu falar de acessibilidade, que eu vou falar bastante, nossa, muito de acessibilidade, apesar de hoje eu trabalhar com desenvolvimento,
mas acessibilidade é uma coisa que é obrigatório falar. E back-end é a parte mais supostamente invisível da aplicação, a parte lógica, que faz conexão entre serviços, que faz integrações que são relevantes para o negócio, né? E é onde eu atuo hoje, aí no PicPay. Então vamos lá. Vamos falar de início de jornada, né? De quando eu entrei aqui no curso técnico. Primeiramente, não tinha histórico de alunos cegos, né? Então, para quem não sabe, ou sei lá, pode não ter percebido isso, mas acho que é meio perceptível isso. Eu sou cego total, né? E não tinha históricos, e a gente foi aí o primeiro, e eu não sei se foi o único, eu acho que não, sei lá, mas foi um desafio mútuo, acho que de professores e alunos, assim, e foi muito legal essa integração. Um resumo básico, eu acho que do curso integrado, o segundo e o terceiro ano são os mais complicados, por causa da quantidade de matéria e da carga cognitiva que era. O primeiro é muito assustador, mas dá para se acostumar. E o quarto também, mas o quarto tem a questão do estágio ainda, né, que pega um pouco. Para o curso de licenciatura e tudo mais, aí eu não sei como é, porque eu não fiz curso de licenciatura, né? Mas eu acho que uma dica nessa introdução de jornada, principalmente para vocês que existe um público que faz curso de matemática e tudo mais, e que talvez desenvolva os conceitos matemáticos para ensino também, é que não existe só uma forma de ensinar as coisas. Tipo, às vezes as maneiras de aprender as coisas de uma pessoa é diferente de outra, né? Eu acho que eu tinha muita dificuldade com coisas exatas, e hoje em dia eu trabalho com negócio de exatas, né? Mas é muita adaptação. Eu tive um professor de matemática, vários professores de matemáticas bons aqui dentro da instituição que eu não sei se eu poderia citar assim, porque Elogiar pode. Elogiar pode? Então tudo bem. Eu acho que o primeiro ano Castro, não sei se vocês conhecem, mas foi um professor bom e outros professores também que passaram por aí. Acho que matemática é muito difícil e exatas também, mas a gente vai conseguindo. É sempre algo interativo, sabe? Não pode. Eu acho que o ensino não pode ser algo colocado de cima para baixo, assim, tipo, como se o aluno fosse obrigado a fazer do jeito que você está falando para ele fazer. Então, por exemplo, matemática. Qual era a matemática e coisas de exatas em geral? A minha questão é que eu não tinha muita facilidade com fazer conta em si, mas eu sabia a ordem das coisas. Eu acho que entender a ordem das coisas para resolver é muito mais importante do que você chegar no número que é o número final. Mas você entender que para resolver, sei lá, alguma equação, sistema e tal, você precisa tomar passos específicos para chegar nesse resultado. No caso, ligando com computação, vai ser algoritmo, né? Aí que é coisa boa. Enfim, primeiro ano foi... Eu sofri bastante porque era Pascal, né? Pascal é um linguagem de programação bem assim, chatinho. No segundo ano com Java foi um pouco mais tranquilo, embora matrizes e vetores me pegou um pouco, mas beleza. Terceiro, quarto ano,
redes eu gostava dos conceitos, né? E quarto ano, minha matéria preferida era SO, que é SO relacionado. E também tinha engenharia de software, que era legal. Eu tive uma boa orientadora de estágio no final do curso, que é a professora Fernanda. Aí foi bem legal que isso também. A professora de lógica, a professora Rosângela também foi professora ótima, né? Então assim, eu estou focando em matérias mais técnicas, mas obviamente eu não posso esquecer dos professores de outras matérias que não são técnicas, né? Mas mesmo assim a gente, como o foco da ideia é falar de coisa profissional, tem que focar na parte técnica mesmo. Então, eu acho que... Tá bom, vamos lá. Eu formei em 2019, porque eu não fiz o quarto ano aqui não fiz o estágio no quarto ano, deixei fazer no outro ano porque é muita coisa, então tem que deixei para outro ano. Aí, eu acho que esse desenvolvimento assim depois que você acaba o curso técnico, você fica meio perdido, né? A gente, lá no estágio, desenvolveu já começou a desenvolver... Eu fiz um estágio lá na cidade de Saber, então a gente já começou a desenvolver coisas, produtos, né? No caso, sistema de convite e tal, era um sistema bem tosco. Acho que se eu olhar hoje em dia para os códigos que eu escrevi nessa época, eu falo, meu Deus, que coisa estranha. Mas... eu não sabia outro jeito de fazer as coisas. Aí foi meio que isso, né? Aí eu vou falar agora de um assunto que para mim é muito importante. Eu acho que se existe o assunto que vai ser o mais importante, não é nem falar de como está minha carreira hoje e tal, é falar de acessibilidade. Então, assim, eu fui tester de acessibilidade, não gosto de usar essa palavra tester, mas eu acho que para vocês entenderem vai ficar um pouco mais fácil, porque eu gosto de chamar de consultor ou de acessibilidade, né? Mas no caso a gente testava aplicativos para grandes empresas, para validar a acessibilidade dele, né? No caso eu atuei com 2021, no caso. Eu atuei com o aplicativo do Ion, do Itaú. Não sei se você... o Itaú vocês conhecem, mas o Ion talvez não, que é aplicativo de investimentos. Mas é um aplicativo muito legal, tem uma acessibilidade ótima até hoje, mas toda a parte de descobrimento da parte do Pix e da primeira integração dele com o Pix foi a gente que fez toda a acessibilidade, junto com os desenvolvedores. E eu aprendi muita coisa nesse projeto, né? Eu sempre estou em remoto, né? Então, as vagas que eu conseguia era muito conversa com as pessoas, conversava bastante no Twitter, então, no LinkedIn, entrava em contato com o pessoal que eu achava que poderia indicar para uma vaga ou outra, ou poderia ter alguma dica de carreira e tal. E acho que é muito isso. Depois que você está no mercado, fica fácil você transitar entre as áreas e as empresas. E eu gostei muito dessa época de acessibilidade, né? Uma coisa que eu gostava era que eu tinha contato com a parte de produtos, né? Então, assim, lá a gente tinha como concepção desenvolver junto com o produto o tema de acessibilidade. Então, não era só testar, tipo, o desenvolvedor está com a tela pronta, manda para você validar, tá certo, tá errado e tal. Mas lá a gente tinha essa ideia de construir em conjunto e tal. Enfim, às vezes dá certo, às vezes não, às vezes o pessoal reclama porque tem que fazer, porque a acessibilidade é chata, mas aí o problema não é meu, né? Então, a gente
continua apontando os defeitos que precisa apontar. Uma coisa que melhorou muito nessa época, obviamente pouca gente me conhece de antes, que está aqui, mas comunicação melhorou pra caramba. Eu fui obrigado a comunicar um pouco melhor. Não que eu seja a melhor comunicador, né? Mas comparado com o que com antes, nossa, eu era muito ruim. Mas é porque assim, você tem que saber explicar duas coisas básicas, né, na questão de teste. Não só acessibilidade, mas qualquer teste de software em geral. Primeiro, o que está acontecendo? Ou seja, você olhar para um problema e falar o que está acontecendo. É isso, beleza. E o segundo é qual é o comportamento esperado. Eu acho que se você tem claro isso na sua cabeça, você consegue testar qualquer coisa. Tipo, você consegue olhar para um tipo de software, ou hardware, ou não sei o que se mais testa, sei lá, mas você tem muito contato com software, e fala assim, está objetivamente acontecendo isso, e o comportamento objetivo esperado é esse. Tipo assim, não é um achismo, eu acho que a acessibilidade não está legal. Não, cara, pelo amor de Deus, não é achismo. Existem regras internacionais de padrão de teste, existem regras não só de teste de acessibilidade, mas de funcional também e tudo mais. Então, assim, não é só uma opinião de uma pessoa que é usuária, mas é uma opinião de uma pessoa técnica. Eu tinha conhecimento na época, né, eu fiz bastante curso, fiz 2 especializações nessa área de acessibilidade, né? Mas só que assim, vamos para a parte de desenvolvimento agora, né? Que é essa transição de carreira. Nesse slide aí tem muita termo técnico, mas não adianta ficar falando disso não. Eu gostava muito de teste, só que meu sonho mesmo era ir para a área de desenvolvimento. Então eu falava assim, testar é legal, mas eu queria criar coisas. Então eu me vejo um dia, talvez, voltando para o teste, não que eu me arrependa de ter sido desenvolvedor, mas talvez como um consultor mesmo, não ficar testando tela isolada, talvez uma experiência completa, mais completa de um aplicativo, talvez, ou de um site. Mas, eu fui para a área de desenvolvimento, eu tomei um susto muito absurdo, porque a gente está acostumado com cursos e tal, e aí o pessoal acha assim, eu vou fazer um curso e vou ficar bom em tal tecnologia e tal, mas não vai. Não é um curso que vai resolver, tipo, o seu problema que você não pratica as coisas que você deveria, né? Uma vantagem minha, eu acho que era uma vantagem muito importante, era que eu lia muito código. Eu mesmo, como que área de acessibilidade, não tinha obrigação nenhuma de saber qual componente o desenvolvedor estava usando. Mas só que eu ia lá e ia descobrir. Tipo, era código de Android, eu lia. Era código de iOS, eu lia. Era código de WebView, de Web, eu lia. Porque assim, eu queria entender o que eles fizeram para ficar tão ruim o aplicativo, ou o que eles fizeram para melhorar um pouco a experiência do usuário. E aí eu ficava pensando, não, tem alguma coisa errada. Até que o pessoal do Ion, lá do Itaú, me chamou para colaborar com o código. Eu como que eu falei, aí você quer demais. Eu falei, tudo bem, eu brinquei que achei que era demais, mas eu fui mesmo assim, porque eu gostava de programar. Então, colaborei um pouco com a parte back-end ali do Itaú. Mas, fui para outra empresa, que é uma consultoria aceita, uma consultoria famosa na área de software hoje em dia. Aí eu estou com os projetos aí com o projeto do Bradesco, eu estou em 3 projetos, então toda a parte de... Primeiro eu comecei em uma subadquirência, que era uma empresa... A subadquirência basicamente é uma empresa que
é responsável por gerenciar os cartões, né? A empresa que é adquirente, ela é a dona das bandeiras dos cartões de fato, e é a empresa que gerencia isso, que faz intermediação entre o usuário e o cartão, geralmente as empresas subadquirentes. E aí, a gente desenvolveu uma plataforma legal, né, de subadquirência lá para o Bradesco. Aí o pessoal cancelou o projeto, porque o pessoal cancelou o projeto porque tinha questão financeira envolvida, né? Aí cancelaram o projeto porque o custo estava muito alto. Aí trabalhei em mais 2 projetos com o PJ. Uma experiência interessante que talvez seja bom compartilhar é que aí que eu vou retomar um pouco dessa questão de front-end e back-end que eu falei naquela época. Eu sempre fui back-end, né? Só que nesses 2 projetos especificamente, eu fui resolver bug de acessibilidade com os projetos que o pessoal estava fazendo, estava muito absurdo de ruim. E eu falei, não, velho, eu vou fazer coisa a mais do que eu faço só para tentar ajudar um pouco na área de acessibilidade. Porque eu não... você, como usuário e como desenvolvedor cego, lidar com tela, diretamente com tela, é meio chato. Porque você não tem a referência de posição dos lugares na tela, você não tem a referência de alguma alteração que você fez, mudou algo ou não na tela, porque, obviamente, o feedback é visual, embora tenha leitor de tela, mas não vou entrar no detalhe de como funciona isso, que não é, o leitor de tela não é um leitor da tela, é um leitor que trabalha um pouco mais abaixo dos panos ali junto com o sistema operacional, não diretamente com a tela específica, né? Então, quando eu sei das informações que estão na minha tela, usando aqui o leitor, ele não está lendo a mesma coisa que vocês estão vendo. Por exemplo, que vocês olham para a tela, vocês têm de cara toda a referência da tela. A gente lê, quando a gente escuta uma tela, a gente escuta sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então é sempre assim. A leitura é sempre linear. Aí vai. Sempre linear a leitura. Então ela não é uma leitura que você consegue, o famoso bater o olho na tela e saber o que está acontecendo. Então, porque assim, a pessoa, hoje mesmo estava passando por isso, cara. Pessoal, não, ali do lado dessa caixa tem um botão play. Eu falei, tá bom, peraí. Aonde que eu vou achar esse botão, velho? Então, está do lado esquerdo da caixa. Eu falei, não, assim não vai funcionar, não. Qual é o nome que está descrito o botão? Aí a pessoa, o botão tá... Não. Ela falou errado. O botão, a pessoa falou primeiro que o botão era verde. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, velho, desisto disso. Falei, me dá um atalho aí, que fica mais fácil. Aí com o atalho a gente resolveu. Mas enfim, porque às vezes a gente, quando precisa mexer em plataforma nova, a gente passa um tempo para se habituar a criar mapa mental de onde está cada informação. Mas no fim, a gente consegue conversar com as pessoas e interagir. Eu tenho uma boa interação com o leitor de tela hoje em dia, mas é muito engraçado, né? Mas é isso que acontece. Então, enfim, aí eu fui resolver tela. Sabe aquele bug? Vou dar um exemplo de bug de acessibilidade que é muito comum, mas muito comum. Hoje em dia tem menos, mas ainda existe. Sabe aquele agora eu vou falar a língua de vocês. Sabe aquele olhinho que fica do lado do botão de saldo? Que você aperta e ele abre ou fecha para dizer que o saldo está oculto ou não? Então, quando você acionava esse botão no aplicativo que a gente estava usando, no Bradesco, que era o Bradesco PJ, você não tinha feedback para o leitor nenhum. Ele não falava nada. Você falava assim, tá, e aí, exibiu ou ocultou o saldo?
será que eu preciso sair desse botão, voltar para falar assim, saldo oculto, saldo exibido? Não, eu preciso na mesma hora que eu acionar o botão, ter o feedback, saldo oculto ou saldo exibido. Então eu fui lá, mexi no código, eu sabia mexer no código de front-end? Não, não sabia não. Mas aí fui conversando com a pessoa ali, qual componente que se usa aqui e tal? Mas e depois disso, como é que a gente faz para subir a tela para produção? Faz isso, então bora. Então assim, é muita comunicação mesmo. Para você pegar uma experiência que você está tendo no seu computador local e conseguir colocar no celular de várias pessoas que estão rodando o aplicativo na vida real. Né? Ou seja, levar esse código que está na sua máquina para produção, que a gente chama de produção. Né? E aí foi isso, então foram duas experiências legais. Então, beleza. Aí passei por esse problema aqui, fui para outra empresa no começo do ano passado. Porque assim, eu não estou muito ligado, eu sou uma pessoa muito dinâmica, assim, hoje em dia eu tenho essa possibilidade de, se eu achar uma oportunidade melhor em alguma área, em alguma outra empresa, por algum outro motivo, eu vou. Então, essa empresa que eu atuei também era uma empresa muito boa de software, então eu continuei atuando com o banco, essa área, atuei em 2 projetos aqui, lá da ZUP, uma empresa muito legal. Acontece que o primeiro projeto foi de fraude de Pix. Aí que eu vou contar a experiência para vocês. Essa foi triste. Eu subi um código para produção, que eu já falei que é um código real, que barrava uma das regras de validação de fraude de Pix no Itaú. Tipo assim, eu quebrei tudo, velho, uma vez, lá nesse projeto. Aí consegui reverter e tal, e não ficou no ar o código por muito tempo, né? Foi bem pouco tempo, foi uns 10 minutos. Eu espero que nenhum hacker tenha aproveitado esse tempo para fazer algum teste, porque eu acho que talvez ele conseguiria fraudar algum Pix. Mas enfim, aí mas foi de noite, né? A gente, geralmente o banco sobe coisa de noite para ter menos impacto para o usuário, né? Então, existem coisas que sobem de dia, mas geralmente para coisas muito críticas, como era de antifraude, era específico subir de noite. Então a gente ficava lá de 10 horas da manhã até 5 horas, até 4 horas, 3, sei lá, validando as coisas, escrevendo script para validar as regras que a gente subia e tudo mais. E beleza. Aí aconteceu uma coisa muito chata. E essa aí foi fora do técnico. Problema pessoal. E aí eu digo para vocês, a saúde mental é muito importante, gente. É porque é muito fácil você chegar a falar isso só de boca pra fora, assim, tipo, saúde mental, não sei o que. Não, mas eu passei por um problema real de burnout, não por causa de trabalho, mas por coisa pessoal, de não conseguir produzir mesmo. Tive... não conseguia escrever código nenhum. Eu abria a tela do meu PC e ficava o dia todo sentado na cadeira, assim, e não saía código, velho. E eu não sabia testar, não conseguia comunicar e tal. Aí beleza, eu fui procurar terapia. Aí melhorei e tal. Aí hoje em dia tá tudo bem, né? Foi só uma parte do ano passado isso, né? E eu acho que se for possível para alguém que esteja passando por algum problema ou não, mas é muito necessário fazer terapia. O que acontece é que eu fui para outro projeto, né? Talvez depois que eu consegui resolver esse problema e outros incidentes que apareciam do nada, assim, que apareciam incidentes para resolver, e às vezes eram acidentes tipo 6 horas da manhã, que acontecia um incidente, aí você falava, a gente precisa analisar todas as transações que esse usuário fez manualmente,
ou não, ou mandar para uma fila que analisa isso. E aí ficava essa coisa assim, tipo, meio... Como o projeto era meio crítico, aí a gente tinha uma certa pressãozinha, assim, né? Tipo, não é só entregar uma coisa nova para o sistema, mas dar manutenção numa das áreas mais críticas do banco. Eu falei, gente, não dá para mim não. Desisto disso aí. Por enquanto, não dá não. Aí fui para a implantação técnica. A implantação técnica, eu cuidava da parte de documentação, ali do Itaú e do boleto também, que a gente chama de Corban, para a integração de outras empresas que queriam usar o Itaú como meio de pagamento, né? Aí, foi isso dessa empresa específica aí. Agora, vamos falar aqui do... depois desse ano eu vim para o PicPay. Por que eu vim para o PicPay? Porque o trabalho estava muito pouco técnico, né, lá de implantação técnica, que não estava muito técnico não. Estava muito conversando com o cliente por e-mail, sem mexer em código, sem implantar nada, sem quebrar nada em produção. Não recomendo não. Mas enfim, sem mexer em código mesmo, subir nada não. Aí eu falei, eu vou me movimentar, tipo, fazer uma coisa diferente. Aí, você vê como é bom conhecer gente, né? Lembra que eu falei que eu trabalhava com acessibilidade? Um dos caras que me deu aula de acessibilidade, hoje é especialista em acessibilidade do PicPay. Aí fica fácil conhecer gente. Eu falei, você tem vaga, essa vaga aí tá pegando? Tá sim, então vem pra cá que é legal. Eu falei, tudo bem. Falei com outro amigo que trabalhava lá no PicPay, que hoje em dia está trabalhando em outra empresa. Falou, não, vá que é legal. Então, fui. Assim, agora falar um pouco de processo seletivo. O processo seletivo do PicPay, a parte técnica, foi muito difícil, assim, uma das partes, que foi muito conceitual. Então, eu passei umas 2 horas de entrevista, tipo, com a pressão mental, assim, porque, nossa, foi muita pergunta, o tempo todo, em cima da outra, e não tinha feedback na hora. Mas eles me explicaram qual o motivo de não ter feedback, se a resposta foi boa ou ruim na hora. Porque eles queriam avaliar a objetividade da resposta. Porque se desse feedback na hora, talvez você tentasse mudar a sua resposta baseado no feedback que você teve, né? Então foi muito pesado tecnicamente, tipo, muita pergunta de computação em nuvem, muita pergunta de computação distribuída. E eu falando, meu Deus do céu, esse negócio não acaba, não. E aí foram 2 horas de sair. Aí, mas beleza, o pessoal bem legal. Aí hoje eu trabalho com a parte de seguros aí do PicPay, isso aí. Aí, tem uma questão aqui no final, só para finalizar mesmo, não vai ter muita coisa. Com os aprendizados aqui, eu acho que se tem alguém de computação ou não, de matemática ou de... Isso vai valer para todo mundo, mas... Para quem escreve código, uma mentalidade que a gente muda quando vai para trabalhar é que a gente, quando está estudando, a gente só escreve código com objetivo, passar na prova. E aí, quando você vai para a vida real, aí o que acontece? Você não escreve tanto código porque você acha que, você deveria escrever mais código, mesmo código inútil. Código que não serve pra nada. Tipo, eu quero fazer um... Nossa, esses dias eu sou uma pessoa meio fissurada com data. E aí, esses dias eu escrevi uma API bem simples, que vai me dizer assim, quais são as datas que são segunda-feira e são essa data específica. Aí eu fui fazer uma API que me listava isso. Então assim, eu quero fazer alguma coisa meio inútil, sei lá, eu quero... Então assim,
tem uma dica que um amigo me deu, falou assim, código é feito para jogar fora. Tipo, vocês são substituíveis, né? Tipo, um programa não é uma prova que você está fazendo lá. Tipo, se eu errar e tomar erro na cara de um compilador, não vai ser a mesma coisa que eu tomar um 0 em uma prova. Então, é melhor tomar um erro no compilador antes do que ficar sem escrever código, achando que é programador, ou que gosta de computação, ou que gosta de, sei lá, de qualquer área, sem fazer o negócio, e, no final, enganar você mesmo e dar tudo errado. Porque uma hora a conta chega, tipo, uma hora você vai ter que resolver um problema que você mesmo criou. E é aí que está a questão. Ou pior, né? Resolver um problema que outra pessoa criou. Aí você vai falar. Aí você vai ter duas oportunidades. A primeira é você delegar isso para outra pessoa, o que às vezes faz sentido se você tem algum cargo maior. Não é o meu caso, então eu tenho que resolver. Aí, ou resolveu, ou perguntar a alguém que já resolveu alguma coisa parecida. E não tem muita coisa mais. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tem só contato aí e tal. Mas nada demais não. Eu queria agradecer aí pela paciência comigo, porque eu sou meio... Se eu começo a entrar nos temas, às vezes eu me empolgo e quero dar detalhes a mais, mas obrigado. E é isso aí. Agradecer as pessoas que estão presentes e abrir também para perguntas. Obrigada, João, excelente sua apresentação. É uma pena que não tenha mais gente de computação aqui. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para trazer para o João? Não é todo dia, né, que a gente tem uma pessoa com uma trajetória tão completa, né, em tantas áreas, em tantas potencialidades. E aí, para quem não sabe, João foi nosso aluno, para quem chegou depois, né? João foi nosso aluno integrado do curso técnico de TI. Foi nosso aluno também de computação, do curso superior. Não terminou, veio a pandemia, ele precisou terminar em outro lugar, mas sempre foi um fenômeno. O João deixa eu exibir aqui. O João João é músico, João pratica jiu-jitsu, João é programador, João sabe algumas línguas, então João é multitalentoso, né? Então é uma pessoa para quem limites não existem. Aí nos ensina, a cada vez que a gente conversa com ele, e extremamente generoso. É nosso colaborador aqui no projeto do Pace Free. É ator agora também, né, João? A gente tem que atuar. Fez uma participação aí no nosso vídeo de divulgação do projeto, então foi nosso ator convidado aí para a participação do Pace Free. Então acho que é uma oportunidade de perguntar qualquer coisa, João. O Lopo estava ali perguntando, quando você fazia a palestra, como é que, se você usa IA no seu trabalho, se ela tem participação, como é que está isso na sua vida de programador? Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu tenho um polêmico já, né, gente? IA é muito polêmico, porque, primeiro, a coisa mais óbvia, mas eu vou falar porque eu sou obrigado a falar isso, porque eu também sou confrontado com... outra coisa de informação importante, ontem, no final do ano passado, eu comecei minha pós em arquitetura e desenvolvimento lá na FIAP, então, esse ano eu acabo minha pós e eu não quero mais estudar formalmente por pelo menos um ano, não sei depois, mas já estou cansado. Essa pode estar bem pesada, pelo amor de Deus. A carga de sistemas distribuídos também é bem tensa. E a gente está tendo que dividir em grupo para dar conta. Mas, enfim, respondendo a pergunta sobre IA. Primeiro, para estudo, é bom evitar. Primeiro, porque vai demorar um pouco, as pessoas vão dizer assim, não, mas por que você não pesquisa no GPT e tudo se resolve? Mas é melhor você abrir um fórum. É tão legal, sabe? Abrir um fórum, sabe? E você olhar as respostas, olhar os comentários. O ruim é que às vezes nos fóruns tem print, e aí você não sabe o que de acho que está acontecendo. Mas enfim, é melhor do que você chegar no GPT e ele te dar a resposta pronta. Você fala assim, mas como assim é melhor? É melhor, gente. Tipo,
a experiência é outra. Tipo, hoje mesmo, hoje não. Essa semana eu estava fora de uma IDE, aqui chamado no pessoal de Java, vai saber que é IntelliJ, que tava, tipo, ninguém estava conseguindo reproduzir um problema e uma pessoa conseguiu reproduzir. E aí todo mundo comemorou no fórum. Tipo, é muito mais legal do que você tentar respostas muito diretas, achar essas respostas diretas e no final não saber por que dessas respostas aconteceram, por que o problema aconteceu. Mas para programar escrever código já produtivo mesmo, a gente usa IA. Mas usa IA para coisas para complementar, né? Por exemplo, se você vai escrever um teste, aí você usa IA para verificar ali se você passou todos os parâmetros certos e tal. Mas para criar coisa nova, tipo, você escrever código que você não sabe o que é com IA, aí não dá para fazer, porque uma hora vai dar errado. Então, a gente usa, né? A gente tem acesso ao Copilot, a toda a inteligência artificial, ao GPT, tem uma licença para a gente, e isso é muito legal, mas só usa IA para coisa que você já sabe ou como fazer, ou o caminho, tipo, você já sabe onde pesquisar, como fazer. Então, é esses dois temas aí. Não dá para você falar assim, eu vou criar um aplicativo agora todo com IA. Tipo, que absurdo é esse aí? Porque a hora que a IA quebrar algum código, quem vai ter que consertar é a IA que quebrou o código? Não, como é que ela vai consertar uma coisa que ela quebrou? Tipo, porque para ela, esse é o código perfeito. E para a gente, não. A gente, quando está escrevendo código, a gente não está falando, esse é o melhor código que a gente poderia escrever no momento. A gente sabe que pode melhorar. Ela acha que não, ela acha que esse, o código que ela está acostumada a colocar na tela, é o melhor que ela poderia fazer. Então ela não tem como melhorar algo assim. E a gente ainda tem esse papel muito crítico de olhar para o negócio e falar, nossa, que negócio horrível, e corrigir. Aí basicamente é isso. Obrigado. A resposta vale para a produção textual também, viu? Só dá para usar quando sabe fazer. Primeiro aprende a escrever, depois usa IA. Vale para matemática também. Você sabe usar se você entender o que está ali, né? João, eu sou Andrei, professor de matemática, e quero te perguntar o seguinte: quantas línguas você fala, quais e quais os instrumentos que você toca? Sim, línguas eu me viro no inglês, mas eu me viro porque eu sou meio obrigado. Eu queria aprender outras coisas, mas no inglês eu sou meio obrigado, tem essa coisa de TI, né? Então, infelizmente. Mas enfim, de instrumento, aí é uma área boa. Toco teclado, violão, guitarra, baixo. E no ano passado comecei a tocar saxofone. Foi uma coisa muito legal, mas eu estou sem tempo para estudar. Mas oi? Não, eu estou sem tempo para estudar sax, mas eu gosto de sax também. É um instrumento muito divertido. Ele é muito barulhento, mas é divertido. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, João, mais uma vez. Tem mais uma palestra aqui. A gente vai ter uma segunda palestra, acho que foi um momento excepcional, né? Receber João aqui de novo, ver todo esse currículo extenso que ele trouxe aqui pra gente, fora o aprendizado de vida também que ele sempre deixa toda vez que a gente conversa. Obrigada, vou passar a palavra para Lopo, para a próxima palestrante. Umas fotos agora aí, bora. Aqui eu tenho que parar.